Boa noite, pessoal. Para quem não esteve aí na aula anterior, no caso foi a nossa primeira aula, eu sou Adolfo, eu sou um instrutor aqui de instruções, quer dizer, de algoritmos e programação, e quem está comigo é o Lucas, que também é instrutor de algoritmos e programação. Na aula passada a gente viu um pouco da introdução ali dos conceitos da programação, a linguagem que a gente vai utilizar, um pouco sobre como isso funciona. E agora a gente já vai começar, né, nessa aula, a questão prática de já mostrar as instruções da linguagem C e um pouco da sintaxe da linguagem C. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, um pequeno programinha, exemplo de feito na linguagem C. Então, beleza. Primeiro a gente vai ver aqui o corpo de um programa, o corpo padrão de um programa escrito em C, e a gente vai destrinchar esse programa aqui linha por linha. Não exatamente linha por linha, mas parte por parte. Para começar, né, a gente tem aqui o cabeçalho. O cabeçalho é a parte inicial do programa, que no caso está sendo representado por essas duas primeiras linhas aqui. E o cabeçalho, ele é a região do programa em que você vai definir bibliotecas, constantes e macros. Por assim dizer, é como se você fosse definir no seu cabeçalho os ingredientes do programa. Fazendo uma comparação, né, de um programa de computador com uma receita de bolo, o cabeçalho é como se fosse os ingredientes. Desses conceitos aqui, de bibliotecas, constantes e macros, por enquanto, constantes e macros vocês não precisam se preocupar. Mas a gente vai ter que trabalhar aqui um pouquinho com vocês com o que é uma biblioteca. Então, bora lá. Vamos supor que o nosso instrutor, o Lucas, ele criou uma biblioteca, na verdade, ele criou um código, né? Ele criou um código que desenha gatinhos na sua tela. Beleza. Ele criou esse código e ele jogou lá para os outros programadores. Ele falou: eu não sei exatamente o que, que vocês podem fazer com isso aqui, mas tá aí para vocês. Né? Ele fez em C lá ou em qualquer outra linguagem. Ele foi lá e criou. E aí, por algum motivo, que não sabemos qual, existem três outros programadores que fizeram três outros programas diferentes. Um desses programas, por exemplo, é um jogo sobre cuidar de gatinhos. O outro programa é um simulador de gatos de 2024, 100% atualizado. E outro programa é um detector de gatos na tela. É um programa que, se tiver um gato na sua tela, ele vai detectar e vai te avisar. Beleza. Esses três programadores, eles viram essa biblioteca esse programa, de novamente. Eles viram esse programa que o Lucas fez, que desenha gatos na tela, pensaram, cara, isso aqui pode ser útil para os nossos programas. Então, eles foram lá e fizeram o seguinte. Eles incluíram o programa do Lucas dentro dos programas dele. Então, basicamente, eles foram lá, pegaram esse programa e deixaram dentro do programa deles. Beleza. Então, basicamente, o que eles fizeram foram incluir um programa feito por um outro programador no próprio programa deles. Esse é basicamente o conceito de biblioteca. Uma biblioteca é quando você cria um programa, não necessariamente um programa, né? Porque um programa necessariamente ele tem que rodar, ele tem que ter um início, um fim e um meio. Mas é quando você cria um código que outras pessoas podem querer utilizar. E você disponibiliza esse código para essas outras pessoas. No caso aqui do exemplo, o código em questão é um código que simplesmente desenha gatinhos na tela. Mas existem códigos bem mais complexos aí, e com certeza mais úteis, que outras pessoas vão querer utilizar e que vocês podem desenvolver. Um exemplo bom no mundo real, por assim dizer, seria Raylib. Raylib é uma biblioteca que existe aí, para ser, inclusive, de desenvolvimento de jogos. E é basicamente por assim, um código muito grande que você pode incluir dentro do seu programa e usar os recursos que esse código disponibiliza. É resumidamente isso. Vocês conseguiram entender até aqui? Essa questão da biblioteca vai ser fundamental, tá? Um momentinho aqui para vocês poderem confirmar. Ou então tirar dúvidas, se vocês não compreenderam.
Pô, assim que é bom, é interação. Beleza. Aparentemente entenderam corretamente, sim. Eu vou julgar que vocês de fato entenderam. Perfeito. Então Eu tenho aqui, certeza que sim, pô. eu sou muito inteligente. Então aqui, basicamente, no nosso cabeçalho, ele está dizendo, né? Ele está incluindo duas bibliotecas. A primeira biblioteca que ele está incluindo se chama stdio.h. No caso, só stdio. Todas as bibliotecas praticamente terminam com .h. Essa biblioteca, ela é basicamente um conjunto de códigos sobre entrada e saída, que a gente vai ver mais daqui para frente. E a segunda biblioteca que a gente está incluindo é uma biblioteca chamada de stdlib. Então, no nosso cabeçalho, a gente definiu dois ingredientes aqui. Um dos ingredientes é a biblioteca do stdio e outro dos ingredientes é a biblioteca do stdlib. É isso que o nosso cabeçalho faz. A segunda parte que a gente tem é o corpo do programa, que no caso é a main. A gente vai chamar somente de main por enquanto, tá? Ela começa aqui na linha 4 e ela vai até a linha 7. A main, o corpo do programa, ela é basicamente um bloco de código e dentro desse bloco de código ela vai conter instruções, né? Declaração de variáveis, isso aqui a gente vai olhar daqui a pouquinho, mas enfim. Ela vai conter instruções que são todos os passos a passo, todo o passo a passo que o teu software vai fazer, o teu programa vai fazer, e um bloco de código. Tá, mas o que é um bloco de código? Relaxa que isso a gente também vai entender agora. Um bloco de código nada mais é do que um código que está entre chaves. Resumidamente isso. Então, por exemplo, em C, né? Isso é um conceito específico de C. Em C, se você abrir chaves e fechar chaves, você vai ter definindo um novo bloco de códigos. E aqui dentro você vai colocar todas as instruções do seu código. Então, sei lá, instrução 1, instrução 2 e por aí vai. Só que em Adolfo, C, sim. aumenta um pouquinho a fonte. Dá um Ctrl Ah, mais sim, aí pra ficar mais fácil de enxergar. Isso aí. perfeito. Só que em C você tem a seguinte regra: toda instrução em C ela tem que terminar com ponto e vírgula. Então, como você está vendo aqui, a gente tem duas instruções, né? A gente tem uma instrução printf e a gente tem uma instrução system. Todas as duas terminam com um ponto e vírgula. A instrução printf ela é basicamente uma instrução que diz imprime esse texto aqui na tela, no caso, esse texto aqui, ou lá mundo da programação vai ser imprimido. E a instrução system, ela é uma instrução do tipo, peça ao sistema, meu Deus, eu escrevi errado, peça ao sistema para fazer isto. No caso, aqui a gente tem um system, e essa instrução system, ela vai pedir para o sistema executar um pause. Isso daqui não vai funcionar em quem tiver no Linux, tá? É algo específico do Windows, mas basicamente, o que essa instrução faz é chegar lá no sistema operacional de vocês, no Windows da vida, e vai dizer: olha, meu chapa, dá um pause aí, rapidão, que eu estou precisando. Então, aqui basicamente a gente tem essas duas instruções: a primeira para imprimir algo na tela e a segunda para poder dar uma pausa. E, lembrando sempre, tem que ter o ponto e vírgula no final. Mais para frente, em outra aula, a gente vai ver que existem algumas instruções específicas que você não precisa colocar o ponto e vírgula no final. Mas essas são instruções mais complexas. Instruções simples, no geral, precisam do ponto e vírgula. E bom, como eu sou uma pessoa que gosta de uma explicação completa de por que o ponto e vírgula, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. Vai ser aqui, na verdade. O que acontece? No C, se você quiser, você pode dar as instruções em linhas separadas, né? É o recomendável, o que as pessoas normais fazem. Você pode dar aqui a instrução 1, e aí depois ir para outra linha e dar a instrução 2, e também dar a outra instrução 3, no caso. Uma pessoa normal vai fazer isso. Porém, se você for um psicopata, você também pode colocar tudo numa linha só. O C, ele não vai reclamar disso, tá? Ele não vai dizer que isso daqui é um erro. Por isso que é obrigatório que você coloque o ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai servir para poder separar as instruções, para que o C saiba que essa instrução aqui terminou e a outra instrução aqui começou. Perfeito.
Agora a gente vai falar sobre duas instruções mais específicas, que são a instrução de printf, né, que a gente já viu aqui, inclusive, e a instrução de scanf. Só que antes de mais nada, a gente precisa entender um pouco sobre o que são variáveis, que no caso vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, mas que a gente vai precisar ver um pouquinho aqui para a gente poder dar uma rápida introduzida nas instruções que a gente vai ver agora. Então, basicamente, pessoal, variáveis, elas são caixas que podem guardar informações. Por assim dizer, a gente vai ter uma aula mais específica sobre isso, mas uma variável, ela é literalmente isso aqui. Eu tenho aqui essa caixa, eu vou dar um nome para essa caixa, sei lá, idade, e dentro dessa caixa eu vou colocar um valor, sei lá, 10. Seja bom, eu esqueci como é que aumenta o fonte, mas enfim. Nessa caixa aqui, né, eu dei para ela o nome de idade e dei para ela também o valor de 10. Então, isso é uma variável. Em C, para você poder declarar uma variável, você vai usar esse comando aqui, né? Por enquanto, a gente vai usar só o int, idade igual a 10. Geralmente as pessoas, geralmente não, em alguns dos cursos de programação, as pessoas elas ensinam sobre variáveis antes de falar sobre instruções, só que esses cursos eles acabam sendo muito teóricos, por assim dizer. Algumas pessoas demoram para entender o que está acontecendo. Então aqui a gente resolveu ir pelo caminho inverso. A gente vai primeiro falar sobre as instruções para que vocês consigam ver as coisas acontecendo e depois sobre as variáveis para que vocês já estejam calejados da questão das instruções. Então, preciso que vocês confirmem que vocês entenderam pelo menos um pouco aqui sobre a questão das variáveis. Variável é literalmente só um nome, por assim dizer, que vai guardar um valor. Então, por exemplo, você criou aqui essa variável, ela se chama idade, você vai usar dentro do programa a palavra idade para poder se referir a ela, e ela está valendo um valor de 10. Mas, por exemplo, eu poderia vir aqui meu Deus, e criar uma variável com o nome altura e botar nela o valor de 2. E por aí vai. Vocês conseguiram compreender essa parte? Sim, tá bem tranquilo de entender. Tem três Perfeito. tipos. Não, tem muito mais. Só que a questão é, a gente vai ter aulas específicas só sobre variáveis. Tipo, vocês vão ver muito sobre variáveis até vocês ficarem cansados, já enjoados. A questão é que no momento a gente precisa introduzir variáveis porque a gente vai utilizar elas para realizar as instruções, certo? Não tem muito como a gente desassociar uma coisa com a outra, pelo menos não aqui em C. Então a gente vai precisar desse conceito inicial por enquanto, apenas para a gente poder fazer as instruções aqui. Mas nós vamos ter aulas específicas sobre variáveis, o que são, quais são os tipos que tem, o que se pode fazer com variáveis e muito mais, certo? Tem duas aulas específicas só sobre variáveis, Exatamente. certo? Perfeito. Então, quem tiver perdido, seja sincero, se quem tiver perdido, tá tudo bem. A gente tá aqui para responder qualquer coisa se tiver dúvida, etc. E se não tiver entendido muito bem o conceito, tá tudo bem, porque a gente vai ver melhor sobre isso nas próximas aulas. Só guardem esse conceito na mente por enquanto. Não se importem muito em tipos, em nomes, etc. Só guarda esse conceito por enquanto. Beleza. Então tá todo mundo conseguiu compreender, certo? Bom, aparentemente estão tão de boa aí. Beleza. Tá. Estão falando aí que estão Então de bora boa. lá. Vamos falar aqui primeiro sobre o printf, que é uma das instruções simples, mais simples que a gente tem, e que ela simplesmente imprime um texto na tela. Tá. Vamos fazer uma pequena demonstração. Já estou aqui com o meu VS Code aberto e eu vou criar um novo arquivo. Tá. Vou tentar salvar esse arquivo para projetos, teste, beleza. Eu vou chamar esse arquivo de programa.c. Beleza.
Esse ponto C aqui no final é importante, principalmente se você tiver no Windows. Basicamente, você está dizendo que você está criando um arquivo que vai ter um código-fonte feito em C. Beleza. Lembrete, é em C, tá? Eu já vi gente fazendo erro no Deve Ser Mais de colocar como arquivo CPP. É arquivo Não, .c. não salvem como CPP, como... CPP é uma outra besta por si só e a gente não vai abordar aqui. Então, E muito tenham. menos como ponto H, tá? Por enquanto, tome muito cuidado. É especificamente sobre C. Sei. Só esse Tu ia aviso falar alguma porque coisa? tem gente usando Deve Ser Mais aí que eu sei e vai cometer esse erro. Beleza. Então, ó, para começar, né, a gente tem que botar o cabeçalho. No nosso cabeçalho aqui, a gente vai usar somente uma biblioteca, que é a std.io. Perfeito. Feito o nosso cabeçalho, a gente vai começar a nossa main. Para quem não lembra, nossa main é simplesmente assim. Começa com um void main, tá? A gente está dizendo aqui que a gente vai iniciar o nosso programa. Então, a gente vai colocar void main, abre e fecha parênteses. Perfeito. Aqui a gente já está dizendo, ó, nosso programa ele vai estar aqui dentro. De ingrediente a gente só vai usar o std.io e agora a gente está pronto para botar as nossas instruções. Como a gente vai ver sobre o printf, vamos lá, né? A primeira coisa que normalmente todo mundo faz, todo programador iniciante faz, é um hello world, ou seja, um olá mundo. Então, você simplesmente dá essa instrução aqui, né? Printf olá mundo. Dizem, disseram pra mim pelo menos, que existe Ô, uma maldição. Adolfo, desculpe interromper você. Hum. Tem como dar um Ctrl mais para aumentar um pouquinho mais a Ah, letra? sim. Perdão a todos vocês aí da Valeu, obrigado aí. Isso. Mas eu ouvi dizer que há uma maldição que se a primeira coisa que você escrever numa nova linguagem não for um olá mundo, você não vai aprender a linguagem. Então, não sei, É. eu não sei se é verdade, mas as más línguas dizem que isso é uma coisa que acontece. Então, Olha, não ironicamente, é um ótimo teste para você saber se o seu compilador, o seu interpretador está funcionando. Perfeito. Uma vez que eu fiz aqui o meu programa, né? Aí eu vou precisar rodar. Eu não sei como é que vocês estão fazendo aí, né? Se vocês estão usando DevCpp, se vocês estão usando CLion, se vocês estão usando, não sei, não lembro qual foi a outra ideia que a gente recomendou. Mas aqui no VS Code, e também como eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas de raça, eu vou pelo terminal mesmo, o bom e velho terminal. Então, basicamente, eu vou aqui para a pasta em que eu criei o arquivo, né? Não sei se vocês tinham reparado lá, mas eu criei o arquivo aqui dentro. Tá bem aqui, é esse mesmo arquivo. Então, eu vou para essa pasta. Não se importem com essa parte aqui, é literalmente só... Beleza? E aí, uma vez que aqui no terminal eu esteja na pasta de teste, agora eu tenho certeza que todos vocês deram lá o comando, né, do gcc version. opa, Verificar se o GCC está funcionando. Bom, agora Adolfo, eu também vou dar um comando que Adolfo, começa com GCC. Oi? Adolfo, Sim, calma, tua internet sim. está falhando por um momento. Retorna um pouquinho, você estava falando do compilador. Tá, calma aí. Só vou mudar aqui a minha internet, porque, sinceramente, eu não quero ter problema com isso de novo. Tá. Enquanto isso, gente, alguém tá com alguma dúvida, pode fazer aí. Eu tô respondendo no chat, tá? Então, quem tiver com alguma dúvida aí ou alguma coisa, alguma preocupação, né, Alô, meu áudio remanescente tá aí. bom? O áudio tá tranquilo, é só a internet se trava por um momento. Aí se você puder voltar um pouquinho antes. Perfeito. Você tava Então, falando do é o computador? seguinte. Uma vez que eu criei aqui o meu arquivo, eu estou testando aqui, né, novamente, se o meu GCC está instalado, que é o compilador. Então, dei um GCC version, que é o que vocês devem ter feito também na atividade. E agora, eu vou dar mais um comando para o meu compilador, que dessa vez é literalmente o comando de compilação. Como é o comando para você dizer para o seu compilador que você quer compilar alguma coisa? Seu compilador é o GCC, você vai escrever -o, abre aspas, o nome do arquivo que você está compilando, que no caso é programa.c.
e depois o nome do arquivo, né, abre aspas, o nome do arquivo de saída do seu programa. Ou seja, o arquivo que vai de fato ser o seu programa. Se vocês estiverem no Windows, vai ser algo como programa.exe. Tem que ter o exe no final, tá? Também pode ser, sei lá, galinha.exe, papagaio.exe, Redmi Note 13.exe. Pode ser qualquer coisa. Se vocês estiverem, só que a única regra no Windows é que tem que terminar com .exe. Se vocês não estiverem no Windows, se vocês estiverem no Linux da vida, vocês podem botar qualquer nome sem precisar do .exe no final. No caso, eu vou colocar só programa. Perfeito. A Duda está perguntando se teria como você repetir, provavelmente, essa última parte. Pera bem aí. O que foi que aconteceu aqui? Tá, repetir É qual a porque última você, parte? é porque você tá passando -o o arquivo .c, sendo que, né? Ah, tá bem. Rapaz, acho que eu fiz errado. Não tem essa parte do terminal no VS Code, não. Tem. Se você não estiver vendo, você abre. É bem Ah, no não, é o topo. contrário. Tem Caraca. terminal, novo terminal. Mas se você não fez essa parte, tá meio complexo, porque você vai precisar do terminal por um momento para você compilar os códigos, né? Essa é uma Isso. das poucas partes de terminal que você realmente vai mexer para tu ter o conhecimento do que tá acontecendo. Para poder abrir o terminal, caso vocês tenham dúvida, por padrão no VS Code é Ctrl e aspas, Ctrl aspas. Aí vai abrir o terminal aí para vocês. Perfeito. Então o comando, tá? Eu tinha me enganado aqui, eu troquei a posição do ponto .o. Vai ser gcc, aí o nome do arquivo e -o e o nome de saída que você vai ter para o seu arquivo. Beleza. Se eu verificar aqui na minha pasta, eu vou ver que agora eu tenho o arquivo programa.c e o arquivo programa, que no caso de vocês deve ser programa.exe. Beleza. Se eu tentar dar um duplo clique aqui, não vai abrir, por causa das permissões do Linux. Mas se eu tentar rodar pelo terminal, no caso eu teria que dar um /programa, ele vai mostrar para mim exatamente o texto que eu coloquei aqui dentro. Para poder ficar mais bonitinho, teria que botar um /n aqui no final. Esse /n, ele basicamente está dizendo para o printf que você quer quebrar a linha. Então, teria que compilar aqui de novo e executar outra vez. Pronto. Então, só para recapitular, gente, acho que a gente foi um pouco rápido aqui, então vamos recapitular. Nós temos a estrutura de um arquivo .c. Opa, já já você fala aí, Carlos Eduardo. Vou só fazer uma recapitulação aqui para a gente poder acompanhar. Mas nós temos a estrutura de um arquivo .c, onde nós temos a biblioteca stdio, né, que é o standard input e output, para saída e entrada padrão. Nós temos a função main, que é a função principal, aquela que vai começar a rodar o código em si, certo? E aí nós temos a instrução do printf, que vai imprimir no terminal a sua mensagem, que nesse caso é um olá mundo. E aquele /n ali é para ter quebra de linha, porque por padrão, quando ele imprime exatamente o que você está mandando. Então, /n você tem que colocar para você ter a quebra de linha em si. Tá. E aí, para você rodar o código, você tem duas etapas. Você tem que compilar ele e aí você roda. Você passa para o GCC qual é o nome do arquivo, do arquivo .c. Passa o -o e o nome do executável. Como assim o nome do executável? Quando ele compilar o código, ele vai transformar no outro arquivo, ele vai transformar num arquivo para você rodar. Aí você pode nomear ele passando, depois do -o, o nome desse arquivo que vai ser o resultado final. E aí, para você rodar, vai ser ponto barra o nome do programa. Tenha certeza de que você está na pasta corretinha, né? Que no caso dele tá projetos /teste.
mas vai aparecer no VS Code de vocês e qualquer coisa pode mandar pra gente que a gente ajuda a resolver. Tudo certo? Eu espero que sim. Carlos Eduardo, pode soltar a pergunta? Não, tá tendo duas coisas aqui que tô tendo problema. Primeiro, o programa não tá reconhecendo o include std e o. Isto tá Cara, estranho. Ele Faz o não tá seguinte, reconhecendo o include, no caso. Tipo, fa- é toda a linha que tá errada. tá, faz o seguinte, me manda a foto desse erro no WhatsApp e eu vou te ajudar por lá. Ok? Pra gente não Beleza. quebrar o fluxo Qual é o da seu aula nome no aqui. Zap? Lucas Alves. Lucas Alves. Ok. É. Eu devo estar como no algoritmos de programação, devo estar como um dos administradores. Só dá uma olhada lá. Beleza. beleza. Tá. Vocês conseguiram compreender essa parte da instrução printf? A gente No caso, entende que foi muita coisa, mas é a muita coisa que é tipo, é só no primeiro momento agora. é uma coisa relativamente bem simples, pessoal. Vocês vão só É. escrever, né, printf, aí vocês vão abrir aspas, quer dizer, abrir parênteses, depois vocês vão abrir aspas, e dentro das aspas vocês vão passar o texto, tá? No C sempre vai ser assim. Quando vocês estiverem passando um texto que não seja uma instrução do programa ou alguma coisa do tipo, esse texto ele tem que ir entre aspas. Não consegui acompanhar direito, mas vou rever a aula gravada. Ok, tranquilo. Só a parte do barra N. O barra N é para você ter quebra de linha. Adolfo, retira o barra N. Certo. Compila e Retirando o roda. barra N, agora eu vou compilar de novo e agora eu vou rodar ele de novo. Percebam Preparação. que a linha tá o Olá Mundo e a coisa do terminal dele. O porquê que isso aconteceu? Não houve a quebra de linha. Não foi passada a quebra de linha. Então, quando ele imprimiu a mensagem, ele, obviamente, imprimiu a mensagem que você passou, sem quebra de linha. O barra N é para forçar essa quebra de linha, entendeu? Se vocês quiserem uma demonstração ainda melhor, se eu chegar bem aqui e inserir um barra N aqui, ó, no meio do texto, quando eu executar ele de novo, ele vai botar o olá na primeira linha e depois ele vai colocar o mundo. Como abre o terminal do VS Code, você vai lá no. Diminui o tamanho do editor aí, por favor. Isso. Se você ver lá no canto de cima, tem uma coisa escrita terminal e novo terminal. Aqui tá em inglês, mas geralmente vai ter em português. New Terminal, novo terminal. Vai clicar nele e ele vai abrir o novo terminal. No caso aqui, por padrão, ele vem para esse terminal bugado. O computador do Adolfo é bizarro e acontece coisa estranha, mas no de vocês vai abrir ou é o prompt de comando ou vai ser o PowerShell. Vai ser um desses dois. Eles não vão fazer diferença, então não precisa se preocupar muito com isso. Mas vão lá no topo, terminal, novo terminal. Vai aparecer o terminal para vocês. Só uma dúvida. No stdio, os sinais de menor que e maior que serve para quê? É só para indicar qual que é o arquivo. Tipo, é para indicar o caminho. Vamos botar assim. É para indicar a biblioteca. É É. porque aqui no cabeçalho, pessoal, vocês vão perceber isso enquanto vocês forem aprendendo sobre C. Aqui no cabeçalho, a sintaxe das coisas, né, o jeito que as coisas são escritas, é muito diferente do que é escrito no restante do programa. Então, esse maior que, menor que, maior que, ele é basicamente como se fossem o parênteses comum. Aqui ele funciona como parênteses. É. Não precisa muito ficar fixado nessas partes de por que que o hashtag include, assim, porque isso são especificidades da linguagem e a gente não é um curso de C. Certo? A gente está usando o C aqui como uma ferramenta para poder ensinar para vocês, mas Mas, tipo assim, existem coisas que dá pra passar umas 3 horas só destrinchando o que cada coisa faz, mas. Né? beleza, tá.
Supondo que vocês aprenderam até aqui, vamos para uma atividade, que no caso é o nosso exercício de aula. Basicamente, eu quero que vocês criem um programa no ambiente de desenvolvimento de vocês, que esse programa ele tem que imprimir 3 características positivas e 3 características negativas. Então, a saída do programa de vocês tem que ser algo mais ou menos do tipo, né? No caso aqui, eu dei um exemplo, né? Eu sou Adolfo. Minhas qualidades são: eu sou uma pessoa inteligente, eu sou muito bonito, eu peguei mesh no Brawl Stars. Na verdade, isso aqui é mentira, tá? Mas deixa eu mentir. E, infelizmente, eu não tenho defeitos para poder citar, mas vocês podem colocar aí, tá? Não precisa ser exatamente algo muito profundo, por assim dizer. Pode ser coisas simples, tipo, sei lá, eu escovo os dentes muito bem, ou algo do tipo. Tudo isso utilizando a instrução printf, tá? Eu vou criar aqui o forms para que vocês possam enviar o código de vocês, que vocês vão criar, um código mais ou menos assim. E no código vocês no cabeçalho de vocês só vão precisar incluir o stdio, tudo bem? Vocês não precisam incluir qualquer outra biblioteca. No cabeçalho de vocês só vai precisar ter essa linha aqui. Depois vocês já podem partir para o main. Por que da escolha dessa linguagem? Cara, Sem bora lá. querer. Não, a gente já tá nas 9h30. É bom a gente adiantar. Mas resumindo, C é uma linguagem muito simples, sem muita firula. E é mais. Ela tem uns conceitos que em outras linguagens elas são abstraídos. Por exemplo, a coisa da quebra de linha, a maior parte das linguagens faz isso naturalmente quando você imprime. C não faz isso. C tem ponteiros, que é uma coisa que a gente geralmente não vê em outras linguagens. Que a gente vai ver em passagem por referência, que é um outro conteúdo que a gente vai ver no futuro. C também não tem coisas como, por exemplo, orientação a objetos, que é uma coisa que complica ainda mais o aprendizado de uma pessoa em programação, porque tende a confundir o aprendizado da linguagem com o aprendizado de programação orientada a objetos. Resumindo, C é simples. É tão simples que é chato. Esse é o motivo. Wellington, pode falar. Ô, Lucas, eu peço até desculpa, minha internet deu uma travadinha. Nós estávamos falando da atividade lá. Se você puder voltar um pouquinho, eu agradeço. Ó. Ah, tá. Essa atividade. Adolfo, volta lá no slide para mostrar a atividade e deixa a atividade mostrando. Obrigado aí. Beleza. A atividade é essa daqui. Mas deixa aí nesse slide, porque é para as pessoas poderem olhar. Tu pode criar o formulário, então? Você vai querer receber isso? Cara, eu acredito que seria uma boa ideia. Tipo, questão Ah, de presença. não, mas a presença já é a parte da atividade. Beleza, então. Beleza, então. A atividade de casa, no caso. Então, tentem fazer aí a atividade de vocês. E aí, caso vocês tenham algum problema, vocês avisem. A gente vai dar aí uns 10 minutinhos até as 21h50 para gente poder continuar o conteúdo. Isso. Enquanto isso, Ítalo Silva. Boa noite mais uma vez. Eu tentei fazer o que estava na tela, né, anteriormente, experimentando o Olá Mundo, né? E fiz também no terminal, fiz o mesmo comando, só que deu um erro. Deu programa C em function main, e programa C, erro expression before token, alguma coisa assim. Tá. Você consegue compartilhar a tela com a gente por um momento? A gente vai. Consigo. Perdão para quem tá vendo a questão, só pra gente poder resolver isso aqui. Problemas com GCC. Eu vou Então. continuar apresentando. Verifiquem se o comando que vocês estão escrevendo tá passando as coisas tudo correto. Cadê? GCC, programa C. Você esqueceu de salvar. Gente, salve um arquivo, tá? Ctrl S. Tá, obrigado. Deixa eu inventar aqui. Salva e aí depois manda compilar. É dentro do editor, você tá no terminal. Aqui. Isso. Ctrl S. Isso.
Aí dá um Ctrl C no terminal só pra tirar aquilo ali. Ctrl C. Pronto. Agora pode rodar o comando. O barra N. Não, na verdade deixa. Vai, roda aí. Agora tu vai executar. Apareceu aqui Agora, pra mim. não, você acabou de compilar. Agora você vai rodar ponto barra nome do executável. Tenha certeza que você está escrevendo o nome corretinho. Você escreveu com S maiúsculo. Certo. O... Não, é que, na verdade aí é porque ele tá no Eu tô no Windows. PowerShell, cara. Ah, não. Pera aí, rapidão. Deixa eu ver. Clica ali onde tem PowerShell. Na verdade, onde tem a setinha. Isso. A setinha aí do PowerShell. Seleciona esse command prompt aí. Perfeito. Agora tu vai dar exatamente aquele comando. Ponto, barra e o nome do executável. Ao Não, contrário. ponto, barra. É o contrário. Ponto, barra. Isso. Enter. Tenta só o nome do executável. Só tira o ponto barra. Não. Isso. Foi bloqueado pela política do Device Guard. Tá, aparentemente. Será que é uma coisa do antivírus? Deu uma notificação de antivírus aqui pra mim. Ah. Mas é o antivírus do próprio Windows. Bizarro, mas ok. Bizarro, mas por via das dúvidas, então. Nossa, pior que isso vai ser meio chato de fazer, mas. Tenta adicionar a pasta como a pasta de excluído do antivírus, basicamente, porque a gente vai precisar executar esse programa, né? Então. Estranho, mas. É a vida. Pra fazer esse slide e enviar. Não, é só pra você ter a didática por enquanto. A Se atividade você pra fez, enviar. se você fez o exercício, você, tipo, e não deu nenhum problema, ok. Mas se deu algum problema, vocês falam com a gente. Exato. Perceba que a gente já tá descobrindo erro só de fazer esse exercício. Entendeu a importância de fazer esses exercícios? Cara, pior que quando eu tava no Windows, a maior raiva que eu tinha era antivírus, mano. Toda vez que eu ia fazer algum projeto novo, que fosse em C ou que fosse em Go, por exemplo, às vezes o próprio antivírus da Microsoft, o Windows Defender, tava. Não precisa enviar. É só fazer aí, se der algum problema, se avisa. Avisa que a gente vai estar respondendo, etc. Esse tipo de coisa. Na verdade, só por desencargo de consciência, quem se sentir à vontade, vocês podem mandar lá no grupo. No grupo mesmo. Manda o arquivo.c e é isso. Mas, tipo assim, só quem quiser mesmo. Porque a única atividade obrigatória que a gente vai exigir de fato é essa atividade de casa. Porque é o modo que a gente tem de confirmar que vocês estão fazendo o curso. Né, a oficina. Mandei um print, mano. Olavo, perdão, mas não consegui compreender você. Você pode digitar no chat? Seu áudio estava um pouco baixo, por assim dizer. Deixa eu ajustar a visualização aqui pra barra lateral. Pode fazer em outra linguagem? Não. Cara, Se você quiser, você faz no seu tempo livre. Mas as atividades daqui são em C. a gente vai precisar, como a gente explicou na aula passada, pessoal, a gente vai precisar aplicar só em C, tanto para ser mais fácil de corrigir as atividades. Boa, Ítalo. Boa.
O meu está executando bem, mas ele não formata bem as letras com acentos e sinais. É normal que ele não formate bem com acentos e sinais, principalmente se você tiver no Windows, Pedro. Eu te O... poupando uma longa odisseia sobre codificação de caracteres e te poupando dessa tortura. O resumo da ópera é: o Windows é tão antigo que, basicamente, quando se começou a se preocupar com acentos e sinais, o Windows já estava tipo muito desenvolvido e ele não tinha como adicionar isso. Então, normalmente, coisas com acento e sinais no Windows tem problema de exibição. Vou tirar os sinais aqui, então. É uma infeliz situação específica do Windows, porque em outros sistemas operacionais isso não acontece. Então, te poupando dessa tortura, é mais ou menos isso. Eu ganho quantos pontos por isso? Comigo, 10. Cara, Agora, da atividade, comigo. 0. É. Cara, continuando sobre a questão de por que não fazem outra linguagem, pessoal, é o seguinte. Primeiro tem a questão do tempo de correção, né? Pos- Se fosse em linguagem diferente, a gente ainda teria que gastar um pouco de tempo, talvez aprendendo uma linguagem, se vocês usarem, sei lá, uma linguagem que a gente nunca viu. E o segundo é porque a gente realmente precisa que vocês aprendam C. Se vocês vão entrar no mundo da programação aqui e tal, eu posso garantir para vocês. Vocês podem virar desenvolvedor front-end, desenvolvedor de jogos, desenvolvedor de site, desenvolvedor de, sei lá, sistema operacional. Vocês vão precisar saber C em algum momento. Vocês podem nem ser desenvolvedores, na verdade. Talvez vocês seja o cara que mexa com planilhas. Mas aí a empresa de vocês foi e pediu, olha, eu quero que vocês façam um programa e tal, vocês vão precisar usar C. Talvez vocês usem mais Python, talvez vocês usem mais Go, talvez vocês usem mais, sei lá, JavaScript. Mas em algum momento eu posso garantir para vocês, segurar na mão de vocês assim, dizer, olha, com toda certeza, vocês vão precisar usar C em algum momento. C é literalmente a linguagem mãe de todas as outras linguagens. Isso não é, tipo, uma grande exaltação da linguagem. É literalmente a linguagem mãe de todas as outras linguagens que existem. Claro, E se eu quiser usar C? Aí tá maravilhoso. Coloca no exemplo que você fez. O exemplo tá lá, não? Não? o exemplo tá bem aqui, ó. Pra quem tá querendo ver o exemplo. Ou o outro exemplo, né? Que eu fiz aqui. Tem diversos exemplos. O slide vai ser disponibilizado para vocês lá na pasta, no Google Drive de slides, né? Na verdade, ele já tá, não? Ele, Deixa eu ver aqui. não sei, você. Depende de você. Eu não acho que você colocou lá. Ah, não tá, não tá. Não Depois da aula tá. eu boto lá, então. No VS No Code. VS Code. Tá aqui. Beleza. Bota no VS Code por um instante, tá aí, gente. Ó, tem aqui o comando, né? Inclusive, um minutinho aí para todos vocês, tá? É. Tem Gente, aqui não se preocupem programa. tipo assim, nossa, não consegui fazer isso agora. Faça quando estiver na casa de vocês, faça exercício de aula, né? Tenta fazer os Só exercícios de aula. para acho que é exatamente o que o Lucas ia falar, na verdade, mas só pra, tipo, vocês sempre lembrarem disso. Cara, se vocês estiverem com algum problema, enfrentarem alguma dificuldade, podem encher o saco mesmo de mim e do Lucas, tá? Não tenho vergonha disso, não. Eu sou o ninguém lá do grupo, administrador do grupo, o Lucas também. Vocês podem ir no nosso PV e falar, olha, eu tô com problema nisso, nisso, nisso. A gente tá aqui justamente para poder auxiliar vocês. E podem fazer isso durante a semana toda. É óbvio que se vocês mandarem mensagem às 4 da madrugada, eu pelo menos, né, no seu Lucas, mas não vou poder responder às 4 da madrugada. Eu vou responder ali pelas 8 da manhã, às 9. Mas assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo. Lucas? Oi, desculpa. Que estão fazendo as coisas no grupo lá. E aí tô respondendo. Mas ó, Já deu. já, Sim, pode já falar. deu, gente. Quem tiver terminado, manda lá no grupo, a gente dá uma olhada, deixa, faz um mural, sei lá, no final
da oficina, tipo, olha as coisas que vocês fizeram e olha onde vocês finalizaram, tipo, vai ser fofinho. Mas se alguém não conseguiu, ou tava na metade, ou tava quase conseguindo, mas não deu tempo, faça o exercício de aula em casa para vocês exercitarem. E aí, quando vocês chegarem no exercício de casa de fato, vocês vão estar calejado, vocês vão estar tranquilo para poder fazer o restante da atividade. Exatamente. E claro, Se pelo vocês amor de não Deus, conseguiram entrega fazer, cedo. se vocês não conseguiram fazer essa atividade aqui agora, não se preocupem. Ao longo da semana vocês podem ir mandando mensagem pra gente que a gente vai tentar responder. Após terminar o exemplo, Beleza. para dar o comando no terminal, pode explicar novamente. Só essa última vez para ficar gravado, você vai compilar, ou seja, você vai invocar o GCC. GCC, eu quero que você pegue o programa.c e transforme ele num executável chamado programa. Depois, você vai rodar esse programa, que você vai passar no terminal o nome desse programa. Se a etapa de execução, se tiver problema, manda, mas geralmente ou vai ser esse ponto barra aí, ou ponto barra invertida, né, porque é o Windows, ou vai ser o nome do executável em si, ok? Se eu rodar só programa, não vai. Beleza. A gente vai precisar dar prosseguência aqui na aula. Isso. Beleza. Bom, um outro detalhe também importante sobre a função printf, né? A instrução printf é o fato de que ela também é responsável por formatar texto. O que é formatar? Bom, a gente tem, por exemplo, o caso das datas, que elas existem sempre na forma, né, primeiro você coloca o dia, depois você coloca, vem aqui, ó. Primeiro você coloca o dia, depois você coloca o mês, depois você coloca o ano. Esse tipo de texto aqui é uma data formatada, né? O formato padrão que uma data costuma ter. Então, o printf, ele também permite que você sempre possa imprimir o texto, né, que você vai enviar para fora de uma forma formatada. Então, aqui a gente está tendo um exemplo de uma data, né? A gente definiu aqui uma variável dia, com dia 31, depois uma variável mês, com mês 11, e depois uma variável ano, com o ano de 2004. A função printf, a gente pode colocar, né, um printf, aí tem esse %d aqui. Se você reparar, esse %d, ele está numa coloração diferente do restante do texto. Vou mostrar aqui para vocês no... Sei lá, texto normal, aí eu botei um %d. Esse %d aqui, ele está roxo, enquanto o restante do texto, ele está amarelo. O que isso significa? Isso significa que o printf, ele vai entender, quando ele pegar esse texto aqui, que esse texto normal aqui, ele é para ser imprimido direto. Já esse texto com o %d aqui, ele vai entender que ele vai tentar procurar uma variável depois, né, da vírgula, botar uma vírgula, ele vai procurar uma variável e vai entender, eu tenho que pegar o valor dessa variável e botar no lugar desse %d. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável int variável igual a 10, e aí eu vim aqui no printf, colocar esse %d, e depois eu colocar uma vírgula, depois do texto que eu quero imprimir, e botar o nome variável, o printf ele vai olhar para isso aqui e vai dizer, eu vou imprimir esse texto normal, aí eu tenho aqui um lugar que é para mim botar uma variável, o valor de uma variável. Qual é essa variável? É essa daqui. Qual é o valor dela? É o valor 10. Então eu vou colocar aqui dentro. Então, por exemplo, nesse programa aqui, eu vou compilar ele. E agora eu vou executar. Agora eu vou executar. E aí ele vai imprimir para mim. Texto normal 10. Repara que ele não imprimiu %d, ele não imprimiu variável. Ele imprimiu 10, que é o valor da variável. Perfeito? Eu vou entender isso como um sim. Calma. Beleza. Sim, aparentemente Então, tá tranquilo. Eu vou passar uma lista para vocês desses especificadores de formato que fala, mas de novo, não fiquem muito preocupados, porque a gente vai passar por cada coisa dessa. Mas aqui,
Pra gente entender entrada e saída, a gente precisa atrelar também a variável. Não tem muito como separar uma coisa da outra. Então, Próxima aula a gente já vai passar isso daí. isso. Então, por exemplo, no caso do exemplo aqui, né, ele deu o dia, o mês e o ano, e aí ele foi e fez a instrução printf. Que na instrução printf ele está dizendo, ó, eu vou imprimir uma variável, depois dessa variável eu vou colocar uma barra, depois eu vou imprimir outra variável, depois eu vou colocar outra barra, depois eu vou imprimir outra variável, e aí eu vou botar uma quebra de linha. Aí as variáveis são, respectivamente, dia, mês e ano. Qual é a saída desse printf? Vai ser 31/11/2004. Foi o dia que eu nasci. Teria esse outro exercício de aula aqui, mas a gente não vai ter tempo, teremos que estar passando ele. E aí a gente vem para a instrução scanf. O que é a função scanf? Se a gente tem um printf para escrever algo na tela, o scanf ele faz o oposto. Ele lê o valor de algo que está escrito na tela. Então, até o momento, né, vocês têm visto a gente criar variáveis e já dar o valor para ela. Só que, às vezes, a gente vai querer que o usuário passe esse valor para a gente. No caso, quando eu falo usuário, eu quero dizer o cara que vai usar o teu programa. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável e eu quero que o usuário informe um valor para essa variável, eu vou usar a instrução scanf. Para a função scanf, eu vou passar um texto também. Por enquanto, eu não vou poder explicar direito sobre esse texto, mas basicamente esse texto vai ser um %d, tá? Que ele está dizendo, olha, eu vou ler um valor numérico. Depois a gente explica por quê. E aí eu vou fazer e-comercial, esse e-comercial aqui é importante, e o nome da variável onde eu vou guardar esse valor. Então essa instrução está dizendo, ó, eu vou ler um valor numérico, vou ler um número, e eu vou guardar esse número na variável. Né? Cara, eu vou botar isso aqui de nome. E eu vou colocar esse número na variável nome. Beleza. E aí, só para a gente poder tirar o teste, né, do valor que está... Depois que eu capturar esse valor do usuário, eu vou tentar imprimir ele de novo. Então, beleza. O que que meu programa está fazendo aqui? Ele cria uma variável chamada nome, dá para ela o valor 10. Depois ele vai imprimir na tela o texto normal e o valor da variável nome. Depois ele vai ler, ele vai pedir para o usuário entrar com um novo valor para essa variável nome, né? Ele vai ler aqui e vai salvar o valor da variável nome. E depois ele vai tentar imprimir novamente o valor da variável nome com o texto novo valor anterior. Então, compilando e executando, a gente vai ter texto normal. E aí vocês reparem que o meu cursor ele parou. Ele parou e ele não foi para essa outra parte aqui, ó, de novo. Isso significa que o programa está esperando que eu escreva algo. Eu vou escrever um 78. Vou dar Enter, indicando que eu já escrevi o que eu queria escrever. E pronto. Depois que eu escrevi 78, ele foi imprimir o novo valor 78. Então, se vocês repararem, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Ele imprimiu aqui, texto normal 10. Por que o 10? Porque é o valor que tinha na variável nome. Depois, o programa parou e esperou que eu digitasse algo e pressionasse Enter, que foi nessa linha bem aqui. Eu digitei o número 78 e apertei Enter. Quando eu digitei isso, ele veio para essa outra instrução aqui, que foi imprimir novo valor e depois, né, %d, no caso, indicando que eu vou imprimir o valor de uma variável, e a variável que eu vou tentar imprimir o valor vai ser a variável nome. Como o valor que eu digitei anteriormente foi 78, então o novo valor é 78. Tá, e se eu tivesse digitado outro valor, outro número, sei lá, 6767, então o novo valor passa a ser o 67. Compreenderam? É literalmente só o oposto do que o printf é. Enquanto o printf imprime algo na tela, o scanf lê algo da tela. É importante notar que o scanf ele também lê de uma forma formatada. Ou seja, enquanto no printf você pode escrever, sei lá, deixa eu ver aqui, eu vou criar uma variável chamada altura.
altura. Vou criar uma variável chamada altura e uma variável chamada altura em centímetros. Beleza. E aí eu vou ler um valor para cada uma dessas variáveis. Então, no caso, eu vou vir aqui e vou dar scanf. Como eu quero ler as duas variáveis de uma vez, vou vir aqui e vou fazer %d, aí espaço, %d, e aí eu vou passar primeiro altura, e depois, não, no caso vai ser altura em centímetros. Certo, basicamente, bora lá, printf. Acho melhor tu fazer em milímetros. Ué, vai ser se metro. Se for metro é 1,80, né? Aqui no número quebrado. Então, é justamente sobre isso. Aqui, ó. Tá no... Escreva a sua altura. Escreva a sua altura. Mas aí tu só vai ler o 1. Se tu botar 1,80, tu vai botar só 1. Ah, mas tu... Que? Eu tô mostrando aqui como ele lê a coisa Ah, tá, formatada. entendi agora. Nossa. Perfeito. Então, a minha função aqui, scanf, ela vai esperar que eu digite a minha altura. Por exemplo, eu meço 1,72, ela vai esperar que eu digite, no caso, 1,72. Se eu medisse 1,70, eu iria escrever 1,70. Por aí vai. Então, mostrando o programa executando na prática. Esqueci. E aí, foi moleque. Tá, beleza? Escreva a sua altura. Não se esqueça da vírgula. Eu meço 1,72. Não, 1,72. Você tem 1 metro e 72 centímetros. Lembrete. Barra N pra poder quebrar a linha. Eu sempre esqueço disso. Enfim. Mesma coisa. Por que aqui o barra N não foi? Meu Deus. 1,68. Você tem 1 metro e 68 centímetros. Oxi. Tá. você Não, não pode... foi porque eu não compilei corretamente. Perfeito, agora foi. 1,98. Você tem 1 metro e 98 centímetros. Então, o scanf ele também consegue ler o texto de forma formatada, tá? Se eu não botar vírgula, o que vai acontecer? Se eu não botar vírgula, ele vai ler, ele vai pensar assim, cara, não tem nenhuma vírgula aqui, depois do 190. Então, basicamente, ele não informou o segundo valor. Então, só continua a execução mesmo. O valor de altura centímetro vai continuar 0, que não foi lido, e o valor de altura normal vai ser 190. É isso aí. Compreenderam até aqui? Aparentemente estão compreendendo. Então, Tá. basicamente, o scanf aqui, ele meio que obrigar, né, o usuário a escrever nessa forma, né? Dia, mês e ano, separado tudo com barra. É óbvio que, assim, ele não vai chegar no usuário e dizer, olha, se você não escrever desse jeito, eu vou bater na sua mãe. Mas, se o usuário não escrever na forma que o scanf espera, talvez aconteça um erro, como no caso aqui do exemplo que eu passei, né? Ele vai pensar que você tem 190 metros de altura, por exemplo. Que seria da altura de um prédio. Talvez por aí.
Bom, para que os seus programas eles sejam iterativos, é importante que vocês combinem tal printf com scanf. Então, por exemplo, você não vai chegar para o usuário e vai simplesmente tacar um scanf. Porque se você só tacar um scanf no seu programa, eu acho que vocês já devem ter percebido isso. Vou tirar aqui os printf. Isso aqui vai ser a execução do programa. Reparem, simplesmente travou. Ou seja, eu não sei, assim, se eu não tivesse feito o programa, obviamente, eu não saberia o que está acontecendo aqui. É óbvio que, como eu fiz o programa, eu sei que o que aconteceu é, ele está esperando que eu escreva alguma coisa. Mas eu nunca mexi nesse programa, no seu código-fonte dele. Eu vou achar que o programa só travou, que o programa não funciona. Vou dizer que o programa é um lixo e vou demitir ele. É basicamente isso. Só um lembrete, Adolfo, para adiantar um pouco, que é bom a gente não fazer a próxima da aula o próximo exercício de aula, que a gente já tá nas 10h05. Já Beleza, passamos beleza. do nosso horário. Sim, sim. Na verdade, já acabou também. Aqui já só tem mais os exercícios, tá, pessoal? O exercício para a próxima semana. Que no caso, ainda são exercícios simples. A coisa vai começar a pegar só a partir da próxima aula. Primeiro exercício, cria um programa de ficha de academia. O programa ele deve receber receber como informações a altura, o peso e a idade da pessoa. E depois imprimir uma ficha com os dados que esse programa coletou. Se vocês quiserem incluir mais informações, vocês podem. Explique de uma forma dissertativa o que cada linha dentro do seu programa main, dentro da sua main, na verdade, do seu programa faz. Ou seja, vocês vão fazer aqui um programa em C, que faz uma ficha de academia, e depois vocês vão explicar, com as palavras de vocês, o que cada linha desse programa dentro da main faz, tá? Dentro da main. Reparem que eu não estou cobrando do cabeçalho, porque o cabeçalho é uma coisa automática. E é isso, É pessoal. isso. Essa Então, foi a aula de hoje. essa foi a aula de hoje. Nós vamos abrir um espaço para quem tiver dúvidas, né, agora, para, tipo assim, quem tem alguma dúvida sobre atividade, oficina, etc, né? Aproveitar que agora a gente tem um tempinho para poder ficar respondendo dúvidas. Pode falar, Wellington? Ô, Lucas, eu não cravei quem eu, tá? Lucas, Isso. a questão da atividade que é em aula aí, vai mandar junto com o exercício ou não tem necessidade? Não, não tem Não tem necessidade. Como eu falei, o exercício de aula é só para você treinar durante a aula, para justamente descobrir esse tipo de erro, por exemplo. Muitas pessoas aqui estão com problema, por exemplo, no compilador, que o compilador é uma das partes mais importantes, que é o que vai permitir você rodar o código. Perceba que se você não tivesse feito esse exercício de aula, ninguém ia saber que você ia ter esse problema. Entendeu? Então ele é Então, mais pra prática atual, tipo, no momento do que pra você entregar pra gente. A única coisa que a gente cobra de fato é o exercício de casa. Ponto. Beleza. Para ganhar habilidade, né? Beleza. Perfeito. Isso. Obrigado. Então, todo mundo liberado. Uma boa noite aí. boa noite a todos aí. Até próxima terça-feira. Falou!